Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje celebrando a memória do mártir, bispo e mártir São Bonifácio, nós temos aqui o Evangelho, Jesus catequizando, dando-se a conhecer para os seus discípulos. E aqui nós somos chamados a entender também a missionariedade. No mundo hoje, nós temos aqueles que dizem que nós não deveríamos levar aos povos a verdade do Evangelho, a verdadeira vida cristã, porque isso seria uma forma de ataque cultural, como se nós desejássemos usurpar todas as culturas, todas as civilizações e sociedades, unificando-as e diminuindo a originalidade dos povos. Mas a verdade é que a missionariedade ela é necessária porque nós cremos verdadeiramente e professamos que só na fé em Jesus, só em Jesus e no amor do Senhor, que o ser humano ele pode atingir aquilo que ele deve ser. A verdade é que longe de Deus nós não podemos ser bons. Nós somos como os ramos, numa árvore, ou como diz Jesus, numa videira. O ramo ele só tem a vida em si mesmo. O ramo ele só dá fruto. O ramo ele só tem a saúde se ele está conectado à árvore, se ele está conectado à videira. Fora da videira, o ramo seca. O ramo só serve para ser queimado. E assim nós levamos a fé aos homens, nós levamos a fé às nações. Primeiro porque é mandato de Jesus. No final do Evangelho de São Mateus ele diz: Ide, evangelizai, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E segundo porque nós cremos verdadeiramente que é bom a todos os povos, é bom a todos os homens aderirem à fé em Jesus. E esse é um grande tesouro que está nas mãos da igreja, que nós desejamos que todos recebam da sua riqueza, para que todos sejam salvos, para que todos encontrem a felicidade de possuir o amor do Senhor. E aí, é claro que a missionariedade, o evangelismo, ele tem as suas exigências. Não é fácil ser missionário. Na primeira leitura, São Paulo ele vai dizer a Timóteo de quantos sofrimentos ele suportou para que a fé pudesse ser expandida, para que a fé pudesse alcançar os corações. E ele vai advertindo também a Timóteo, vai ser necessário passar por provações. Faz parte do discipulado de Cristo, porque o discípulo não é maior do que o mestre. E se o mestre foi maltratado, se o mestre padeceu a sua paixão, nós também teremos o nosso pedaço de sofrimento. Porque através do sofrimento também se purifica o apostolado. Todo sofrimento, quando vivido em união com a cruz do Senhor, nós também podemos ofertá-lo de maneira que esse sofrimento seja de alguma maneira corredentor. Complete a cruz de Cristo, como diz São Paulo noutra passagem, aquilo que falta, não porque falte algo à cruz do Senhor, mas porque o Jesus ele nos deixa um pedaço, porque ele deseja que participemos da sua cruz, para que com o nosso sofrimento também nós fecundemos o trabalho missionário. Com a nossa cruz nós também sustentemos o apostolado da igreja.
E São Bonifácio, ele teve também o seu pedaço de sofrimento. Bonifácio, ele deu a sua vida lá, agora me foge a data exata, mas nos anos 750, quando aconteceu o seu martírio, acho que 754, se não me falha a memória. E Bonifácio, ele veio da Inglaterra, já tinha recebido a fé, já havia sido monge na Inglaterra, e ele decide então se aventurar na missão. E ele vai para a Europa Central, mais para o norte da Europa Central, os territórios onde hoje estão a Alemanha, os Países Baixos, aqueles pequenos países por ali. E ele se torna missionário. E ele nasceu Winfrido, ele tinha outro nome. E o Papa, então, achando aquele nome um pouco complexo, dá para ele um nome latino, a tradução do nome Bonifácio. E ele se torna, então, o Bonifácio, o evangelizador dos povos germânicos, e ele contribui para o sucesso da igreja na França, e ele também acaba sendo feito bispo pelo Papa para que tivesse mais autonomia para ordenar presbíteros, para conseguir fazer uma evangelização eficaz baseada nos sacramentos, no atendimento daqueles povos que desejavam a felicidade do Evangelho, desejavam tornar-se participantes do reino de Deus. E tem um episódio curioso sobre a vida de Bonifácio, que lá mais ou menos onde estão os Países Baixos, ou mais o norte da Alemanha, havia um grande carvalho, uma árvore frondosa, debaixo da qual os povos pagãos ofertavam sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. E era uma árvore dedicada a uma daquelas divindades pagãs. E Bonifácio, então, mostrando-se servo do Deus vivo, mostrando o poder onipotente do nosso Deus, ele pega um machado e derruba o carvalho. E aquele episódio, que espantou todos os que ali estavam, que achavam que aquela divindade mandaria um raio sobre Bonifácio, mas não manda, Bonifácio triunfa sobre o paganismo. Esse episódio se torna como que um marco no cristianismo da Alemanha. E Bonifácio é o seu patrono, o seu evangelizador. E depois já de ter feito inúmeros discípulos, e foi feito inclusive arcebispo pelo Papa, para que pudesse ordenar outros bispos e instituir novas sés apostólicas ali naquela região. Depois de um episódio em que haviam vários sido batizados, São Bonifácio reúne os neoconvertidos para uma missa de Pentecostes. E nessa missa, então, alguns povos bárbaros pagãos, eles invadem a missa e dizimam os católicos. E Bonifácio, então, ele até tenta se defender com o evangeliário no meio da missa, mas um dos guerreiros, dão um golpe também sobre ele e acabam com São Bonifácio. Mas nós bem sabemos que o sangue dos mártires, na verdade não é derrota. O derramamento do sangue dos mártires, na verdade, é a vitória do reino de Deus. Porque, embora nós vivamos nesse mundo e desejemos sempre viver bem nesse mundo, à luz do Evangelho, sustentados pela graça de Deus, sabemos que a nossa pátria não está aqui nesse mundo. Que o nosso coração, enquanto caminhamos nessa vida, na verdade, ele está saudoso do reino dos céus. Ele deseja contemplar a face de Deus. E quando o mártir, então, é feito, na verdade, é o momento do encontro derradeiro com o Senhor. Aquele para o qual o mártir derramou a sua vida toda, finalmente no dia do martírio, ele o encontra, ele triunfa, ele encontra a vida e a ressurreição. Então a vitória e o triunfo de São Bonifácio foi o derramamento do seu sangue. Sangue que fecundou ainda mais aquelas terras que ele já fecundava com seu trabalho apostólico, finalmente derramou também toda a sua vida, todo o seu sangue, por amor a Jesus e aqueles povos que através dele encontraram a fé e a felicidade verdadeira. Então, que celebrando São Bonifácio, nós aprendemos também a desapegar de nós mesmos, desapegar dos nossos planos e das nossas seguranças, para que a vontade e o reino de Deus se manifeste através também
dos nossos membros, do nosso apostolado, da nossa vida. Assim seja.